Olá, inscritos! Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um vídeo aqui no nosso canal, meu canal Miqueias Alves. Vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E também eu quero indicar para vocês aí o canal Palavra Viva. Canal Palavra Viva, em que nós temos lá exposições bíblicas de segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas, disponibilizado todas as nossas mensagens lá, e o link está aqui também na descrição. Vocês podem estar se inscrevendo no nosso canal, o canal Palavra Viva, bem como também vocês podem baixar o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva, e consumir lá todos os nossos conteúdos 24 horas por dia pela internet, de onde vocês estiverem. E hoje nós vamos tratar aí do tema relacionado à oração, né? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu trouxe aí a nossa irmã Ana Paula, a irmã do manto, terra, para falar sobre o assunto. Mas vamos primeiro rodar nossa vinheta aí. Muito bem, voltamos aqui então para falar hoje desse tema sobre oração. Aqui no nosso canal tem aí, eu acho, uns 2 vídeos ou algo assim que eu falo sobre esse tema. Vou deixar na descrição aí do vídeo. E chamei a Ana Paula para falar sobre esse assunto. Mas antes eu quero que ela se apresente aqui para nós um pouquinho, para você conhecer a Ana Paula, saber quem ela é. E depois nós vamos começar a falar sobre esse assunto aí. Olá, boa noite. Eu sou Ana Paula. Eu faço faculdade de pedagogia, já estou nas retas finais, graças a Deus. E eu estou muito feliz de participar hoje, porque é um tema que eu gosto. Não só o tema, mas é algo que eu gosto, que me move. É a oração, então eu fiquei muito feliz de poder participar através desse tema. Não precisa ficar olhando tanto lá não. Pode olhar lá, mas pode olhar a conversa assim, normal. É porque vem um pessoal aí, daí a gente... Cada um tem uns tem medo da câmera, outros não tem medo, né? Aí vai... Muito bem. Eu chamei a Ana Paula, gente, porque... Assim, eu conheço o quê? Tem o quê? 2 anos. 2 anos, você conhece? Uhum. E desde sempre, desde o início, a questão da oração é uma coisa muito forte. Ela é uma pessoa de oração, tudo é oração e tal, e que é uma necessidade para essa geração. Não é todo mundo que tem uma vida de oração, não é todo mundo que entendeu a questão da oração ainda, de ter um relacionamento, porque oração é muito mais do que apenas orar. Oração é um relacionamento mesmo, uma amizade com Deus. Eu queria que você falasse a primeira coisa aí, quando começa a sua vida de oração? Porque eu sei que você não nasceu na igreja, você veio depois. E quem que foi a primeira pessoa que te motivou a questão da oração? Na verdade, eu me converti com 15 anos e logo eu já comecei com esse negócio de oração. Na verdade, não foi ninguém que me motivou. É uma coisa que eu senti, porque na época eu queria muito o batismo com o Espírito Santo. Eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo e eu sabia que eu ia alcançar isto através da oração. Então eu comecei a orar, a buscar, porque as pessoas falavam assim, você vai ser batizada, mas você tem que orar, você tem que buscar. Aí eu falei, então começa aí, através da oração. E aí foi onde eu comecei. Comecei a orar e eu fui mergulhando cada vez mais, mergulhando. Então eu não tive uma instrução de alguém assim, como que eu posso dizer? Alguém que eu olhasse e falasse, essa pessoa é de oração, então eu vou orar. Mas na igreja não tinha nenhuma pessoa assim específica? Não, aonde eu me converti não. Foi mesmo por causa do batismo com o Espírito Santo que eu queria muito. E aí eu comecei a orar. E nisso eu comecei a mergulhar. Quando eu pensei que não, eu já tava lá dentro. Mas quando começou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Começa um pouquinho, né? E depois a gente vai Nunca indo. achou algo chato? Às vezes um pouco cansativo, que é normal, assim, a gente ter dia que a gente não tá tão no começo, até pegar aquele costume, a gente fica um pouco cansativo, mas assim,
é uma coisa que não tem como explicar, é de dentro pra fora, então não dá pra explicar. Mas eu sempre gostei, assim. E aí eu passei a começar a orar também nas madrugadas, eu comecei a pegar o gosto pelas madrugadas Isso também. era adolescente quando você se converteu. Que eu tinha 15 anos, foi adolescente. Aí com 16, uns 16, 17, Que ano que foi? Lembra? eu comecei a orar de madrugada. Não, você lembra o ano que você se converteu? O ano, não lembro o ano. Começo de 2000, alguma coisa? Nossa, tem na minha carteirinha, eu não lembro. Deve ser 2005, por aí, 2006. Né? Por aí. Porque é um período que hoje, assim, hoje a gente tá... Começo do ano 2000 ainda tinha um povo ainda que orava, assim. Hoje em dia tá na UTI a questão da oração. Eu sei que no começo, sim, assim, quando eu era criança ainda, né? Ainda você tinha mais, assim... questão, até mesmo a questão do batismo do Espírito Santo, que hoje em dia também as pessoas já não estão buscando mais como deveria antes, né? As pessoas convertem hoje, já isso não se dá mais tanta ênfase, quando se dá, às vezes, sem propósito também, sem uma base ali, sem um ensinamento concreto sobre o assunto. Mas aí você se converteu, você começa a ter sua vida de oração. Quando que você nessa vida, porque eu sei que assim, a pessoa começa a orar, muitas pessoas querem respostas imediatas, né? Porque outra coisa que as pessoas pensam é o seguinte: eu vou orar, e tem pessoa que ora só porque quer uma bênção, porque quer uma resposta de Deus em alguma coisa e tal. E aí às vezes, tipo, ora por temporada, né? Preciso de uma bênção, aí vai lá e faz uma campanha lá, vai pra madrugada, ou vai pro monte, ou coisa assim. Mas no seu caso não é isso. Não. Nunca foi desse sentido. Foi oração pela presença de Deus, e lógico, as outras coisas estão envolvidas. Isso. Mas é aquela vida contínua de oração, não é uma coisa assim pontual assim. Não. De receber a vitória e depois não orar mais, não. Nunca aconteceu. Nunca foi não. Com essa motivação? Não, nunca foi com essa motivação. Sempre eu orei. Claro que a gente busca a bênção, busca, né? Mas aí a gente vai mergulhando naquilo e vai criando, você vai criando um relacionamento, porque a oração é um relacionamento com Deus. Você acaba pegando aquela intimidade, como se você tivesse um amigo ali que você conta as suas coisas, que você... Então, aquilo me envolveu demais. Então, eu não consegui mais ficar sem a oração. Porque eu comecei a pegar muita intimidade com Deus, principalmente nas madrugadas. O que mais me ajudou foi nas madrugadas, que eu comecei a pegar intimidade. Deus começou a me mostrar as coisas, me revelava muitas coisas, me deu dons. Então foi tudo através da oração. E desse relacionamento, dessa busca, né? De relacionamento com Deus mesmo. Mas por que você acha que o povo não gosta de orar? Primeiro porque eu acho que a pessoa pensa que é chato, né? Ou talvez porque a pessoa... Não é que a gente tem que saber orar, mas você ora, você tem que saber orar. Mas tem gente que não tem aquele jeito, não entende ainda como que é o processo disso. Porque orar é a mesma coisa de você sentar na sala com um psicólogo e contar a sua vida e contar tudo. Porque o psicólogo, pra ele te dar todo o diagnóstico de tudo, você tem que se abrir e contar tudo. Com Deus é a mesma coisa, ainda mais. Porque Deus, ele ainda sonda o que tá dentro. O psicólogo não, ele sonda só o que ali que você tá falando e através do seu comportamento. Mas Deus não, além de tudo por fora, ele sonda por dentro. Então as pessoas, eu acho que não gostam de orar porque não tem noção disso. Do que pode acontecer na vida dela, do relacionamento que ela pode ter, da transformação. Então aquilo acaba ficando chato, porque ela não se abre com Deus. Acaba como se ficasse dentro de uma cabana, né? A pessoa não se abre para Deus. Às vezes tem gente que tem vergonha de falar coisas para Deus. Isso, também, né? Tem pessoas que têm vergonha. Como se Deus não soubesse de nada. Como se Deus não soubesse. Como se ele fosse... vou esconder. Assim como eu escondo alguma coisa do Miqueias, eu vou esconder de Deus. Isso aqui ele não pode saber. Isso ele pode. E com Deus não é assim. Então eu acho que a pessoa não gosta de orar porque acaba se tornando chato. Não tem sentido aquilo. Mas quando... Nessa caminhada de vida de oração, quando você teve as primeiras respostas de oração, como é que foi essa experiência, assim? Tipo, de você orar por uma coisa e você ver que, nossa, Deus me respondeu nisso aqui. Porque você é uma nova... Olhando para o contexto daquele momento ali de nova convertida, né? Que tá começando a orar ali e de repente, uau, Deus me respondeu. Porque, por exemplo, eu não tive esse negócio de
tipo, estar antes fora da igreja e depois nasci e fui criado no berço cristão. Então eu não tenho... É diferente. Pra mim é diferente, é uma experiência diferente. Eu sempre tive inserido no contexto religioso. No seu caso, era uma novidade. Era uma novidade. Era Então, uma quando, novidade. tipo, vou orar e aquilo vai ter um resultado, como é que foi essa coisa? Foi interessante, porque aí eu na oração, eu comecei a ver que Deus, ele estava respondendo, que Deus, ele me ouvia, que as coisas iam acontecendo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa, né? Uau! E aí eu vi que realmente aquilo estava fazendo sentido. E a intimidade, aquela coisa assim, que não dá pra explicar, é uma coisa que move a gente. E eu achei um máximo, assim, e aí eu continuei. E eu comecei a ver que a minha oração era poderosa, assim, porque, tipo, eu orava por outras pessoas, acontecia, e por mim também, e aí fui achando muito interessante isso. Eu fui vendo que, eu fui analisando que Deus tinha um negócio comigo nisso, que não tinha como eu ficar fora disso. Eu não consigo ver a Ana Paula sem orar. Eu sem orar é a mesma coisa de um peixe fora d'água, não tem vida. Então eu só tenho vida por causa da oração. E Deus, ele me deixou bem claro isso. Você tinha falado da questão do batismo do Espírito Santo. Quanto tempo depois de convertido você recebeu o batismo do Espírito Santo? Foi antes de ser batizada nas águas. Mas o que? 1 ano, 2 anos? Um ano. Um ano já. Um ano, foi rápido. Porque tem pessoas que passam anos, né, numa busca ali até receber o batismo do Espírito Santo, algo, uma experiência espiritual, né, com Deus mais profunda, assim, marcante. Então já é Foi rápido. um espaço de tempo assim curto. Eu lembro que eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 12 anos. Depois de eu ser batizado nas águas. E foi, até eu comentei com você uma vez, né? Que quando eu fui batizado no Espírito Santo, nós estávamos com novos líderes de jovens. E eles eram um casal, né? Um irmão, uma irmã, um irmão, uma irmã. Que era um casal lá. 2 casais, no caso. E eles tinham definido que todo sábado os jovens iriam jejuar, não é? Lógico que não é todo mundo jejuava, mas o sábado era o sábado para jejuar. E eles tinham feito um propósito com Deus, entre eles, sem contar para a juventude, se era da vontade de Deus eles estarem na frente do trabalho. E eles pediram para que Deus batizasse com o Espírito Santo um dos jovens. Então ninguém sabia, eles estavam buscando a Deus, e a gente estava em oração, tal, aquela coisa, mas ninguém sabia do que estava acontecendo ali. E eu lembro que a gente foi numa cooperação, na época foi no Vale das Acácias, e o irmão que pregou, bem tranquilão, assim, nada daquele estereótipo pentecostal, né? Manto. Não, bem tranquilão mesmo, pregando, falou sobre Isaac, nunca me esqueço da mensagem, falou sobre renúncia, etc e tal, de entrega. E aí durante a pregação aquilo foi mexendo comigo, quebrantando meu coração, eu fui buscando a Deus e no final ele fez a oração, chamou quem queria receber a oração do batismo do Espírito Santo, eu fui e fui o único que foi batizado naquele dia ali, mas foi um negócio assim especial. Depois que os líderes contaram o que Deus tinha, o que eles tinham pedido para Deus ali, foi uma resposta para Deus e fruto de oração. Tudo dentro de um fruto de oração. Eu diria que o meu batismo foi mais pela oração dos outros do que talvez pela minha própria vontade de receber mesmo o batismo do Espírito Santo. Mas debaixo da questão da oração que nós estamos citando. Até porque assim, a minha vida de oração ela começa 7 para 8 anos de idade por causa da enfermidade que eu tinha, né? No intestino e tal, e médico e tal. Então, desde criança, meus pais falaram, não, tem que orar. E ali começa um processo, hoje eu entendo muita coisa, claro, mas ali começa um processo, eu orava, fazia campanha sozinho e tal, aquela coisa, quer ser curado e tal, doença incurável também. E começa uma vida de oração ali que se perpetuou até o dia de hoje. Mas não é todo mundo que tem isso. Não é todo mundo que tem sabe, um ponto que leva a pessoa para a vida de oração. Se a gente for olhar até na Bíblia, tem pessoas que viveram momentos exclusivos assim, que nem Isaac orou anos para que Rebeca gerasse, né? 20 anos. Ana,
E a gente vê a vida de oração de outros personagens da Bíblia que nem o pai de João Batista, que orou, né, muitos anos, talvez até esqueceu Deus, né, para a mulher dele gerar filhos. Ele envelheceu, a mulher envelheceu, talvez ele pensou, Deus nunca mais vai ouvir minha oração. Foi lançado por terra e Deus no tempo certo respondeu e trouxe mais do que ele pediu. Que não deu um filho para ele, deu um profeta, deu o precursor do Messias, né, que era o grande, né, momento da história ali. Tudo isso, pessoas e fruto de oração. A igreja, Atos dos Apóstolos, a gente vê muita oração. Tudo começa na oração, prossegue na oração, uma vida de oração. Na história, a gente vê os grandes homens da história são homens de profunda devoção com Deus, que oravam horas por dia, e houve moveres de Deus assim extraordinários. Tem um missionário, esqueci o nome dele agora, que o sol não nascia enquanto ele tivesse o joelho dobrado. A rainha da Inglaterra tinha mais medo dele de joelhos do que os exércitos inimigos. Tamanha vida de oração que ele tinha, que movia realmente o céu. Se a gente lembrar de José orou. Naquele contexto a gente sabe hoje que é a terra que parou. Mas os camaradas orar para a terra parar, você vê o poder da oração. O Daniel, mesma coisa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Orava. São pessoas que você vê, o rei Ezequias orou, Deus mandou um anjo, matou 100 e tantos mil soldados inimigos. Tudo isso fruto de uma vida de oração. Mas diante desse contexto, por que ainda as pessoas não oram? Porque você vê tantas coisas acontecendo mediadas pela oração, e tem coisas que Deus não vai fazer senão por intermédio da oração. E por que ainda as pessoas não oram? Qual seria o maior problema? É uma batalha espiritual? É o quê? Também, uma batalha espiritual. Às vezes não tem um exemplo de alguém que motiva, né? A vida de alguém que motiva, porque vidas motivam também outras. Então, às vezes, não tem ninguém que motiva aquela pessoa. Ela olha dentro de casa e fala, ninguém aqui. Então, não tem aquela motivação, né? Para ela, não tem fé para isso. Eu acho que a oração tem que ter fé. Você tem que... E também, se a pessoa não tem uma vida de oração, não adianta. A espiritualidade dela não vai ser igual uma pessoa que tem uma vida de oração. Não vai. É porque existem estágios na vida espiritual. E até o texto de Ezequiel lá do rio, né? Água na canela, no joelho, na altura do pescoço, até você tá imerso mesmo, tá andando, tá nadando de fato. E não adianta. Até tem uma frase muito sebeleana mesmo, bem raiz pentecostal, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, né? Mas tem um fundamento isso. Tem fundamento, porque se você não ora, você tá fraco. Porque a oração é dependência de Deus mesmo. A oração é dizer, eu não sei, eu não posso, eu não sei tomar decisão na minha vida por mim mesmo, eu não sei qual o caminho, eu não sei qual a direção, eu tenho que orar, colocar minha vida diante de Deus e fazer a vontade dele, seja feita a sua vontade realmente, mas isso por meio da oração. E parece que as pessoas ainda... tem uma frase que até não vou lembrar exatamente, mas diz que quando... nós oramos, Deus está trabalhando. E quando você não está orando, é você que está trabalhando, Deus não está trabalhando. É quase essa a ideia. Que orar é depender de Deus. Orar é saber que Deus trabalha em nosso favor, saber que Ele está no controle da nossa vida, da igreja, do mundo. E quando nós oramos, algo realmente acontece no mundo espiritual. Nós não temos também essa noção clara do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, se você não ora, você está mais ainda perdido. Porque a Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor, o inimigo está ao derredor, e há batalhas no mundo espiritual. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados potestades da maldade. Então tem coisa que é espiritual. Como que você vai vencer uma batalha que é espiritual com armas físicas, materiais? Impossível, só vai vencer se for por meio da oração. Mas eu queria que você... qual uma grande experiência que você pode contar aqui para nós sobre a questão da oração? Que você fala assim, não, isso aqui eu achei que Deus não ia, responder, ou que eu achei que eu não ia vencer isso aqui, mas na oração
obtive vitória. Obtive uma resposta de Deus. Eu lembro que na época, para mim naquela época foi uma vitória, né? Eu lembro que na época minha mãe começou a ir no budismo. E eu fiquei muito revoltada, sabe? Porque eu não queria que ela, né? E aí aquelas coisas, aquelas orações nada a ver. E eu tava morando em São Paulo, ela aqui em Pinda. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor entre com providência, porque minha mãe nessa religião não dá. E aí eu comecei a orar, né? E aí teve uma campanha lá na igreja, onde eu congregava em São Paulo. E aí eu participei dessa campanha. E aí, né, o Senhor falou que ia dar vitória antes de um período, antes do segundo semestre daquele ano. Deus, ele ia me dar vitória, e ele deu, porque na época ela saiu, né, do budismo. E eu glorifiquei a Deus naquela época, que era algo que eu queria muito. E teve vários outros exemplos, assim, através da... Porque, assim, a oração é uma coisa tão incrível que as pessoas... Você não faz nada, você não fala nada, você só ora. Mas as pessoas... Você pega uma confiança com as pessoas sabem que você ora e elas confiam em você. Porque quantas vezes amigas minhas, não crentes ou crentes, falavam assim, principalmente não crente, porque eu tenho amizade não crente. E aí elas falavam assim, não, ora por isso porque eu confio na sua oração, eu acredito na sua oração, ora por mim. Então as pessoas confiam, as pessoas acreditam através da sua vida que você verdadeiramente, se você orar, Deus ele vai fazer. É uma confiança e é uma coisa natural, você não pede, olha, se eu orar por você, pode confiar. Não, as pessoas mesmo falam naturalmente. E aí na vida de amigas minhas que eu orei, porque tava precisando de vitórias, que tava difícil, que não tava conseguindo. E através da oração a gente conseguiu a vitória, eu cheguei a contar testemunho. Então foram muitas coisas, assim. Deus, ele, através da oração, fez muitas coisas. Não, é porque quando a oração, assim, tem muita coisa. É fato que tem um lado de batalha, assim, de nós mesmos, né? Porque não é todo dia que você quer orar, né? Vou ser sincero que tem dia que você... E tem dia que você ora e você não acredita que Deus está ouvindo a sua oração. Uhum. Né? A Paula sabe de algumas coisas. Muitas vezes você está orando por alguma coisa e você não sabe se Deus... Às vezes você não tem uma direção. Você está orando, às vezes Deus ainda não falou nada sobre aquela situação. Porque Deus ele dá resposta, sim, não e espera. Quando é não, quando é sim, e quando é espera, espera. E a espera que é o processo difícil, que é aquilo que Deus vai fazer, mas não vai fazer naquela hora, ele vai fazer, sabe Deus quando. Uhum. Ele vai fazer, às vezes, quando chegar, a gente nem percebeu que chegou também, porque tem muita coisa que Deus está trabalhando em nós na oração, né? E é bonito quando você está orando por uma coisa e outra pessoa está sabendo que você está clamando a Deus, buscando a Deus, direção de Deus sobre tal coisa, e Deus vai lá e te dá uma resposta. É aquela celebração, assim. Uhum. E existe aquela tristeza, aquela angústia também, ao mesmo tempo, que você está orando às vezes ali, e muitas vezes eu já tive experiências assim, de orar por alguma coisa e não acreditar que Deus está fazendo nada. Absolutamente, assim, eu não tô vendo nada. Os meus olhos não estão vendo nada. E Deus usar pessoas para falar comigo exatamente as palavras que eu orei, né? Até aquele momento que você lava a roupa suja com Deus, né? Aquelas palavras que você falou, e Deus parece que ele colhe aquelas palavras e traz à tona para nos dar ânimo em meio à oração, né? Porque Deus ele fala. Se você buscar, ele vai responder. Isso daí é uma certeza que nós temos. Eu não conheço alguém que orou e não teve resposta. Mesmo que... Porque às vezes até o silêncio de Deus também é uma resposta, dependendo a situação, o contexto. Mas sempre Deus ele traz uma direção, ele traz uma resposta, uma certeza, ele abre uma porta, ele dá uma direção, alguma coisa acontece. Se você estiver ali orando, confiando que ele realmente está falando. Só que a gente passa por essas crises, né?
o Elias. O Elias foi pra caverna. Se Elias foi pra caverna, que dirá eu, né? Com certeza. Que dirá nós, né? Nós vamos, muitas vezes, querer desfalecer na questão da oração. Dizer assim, eu não quero orar, não. Ou a própria frustração de muitas vezes não ver aquilo que você tanto anseia se concretizar, ou não acontecer da maneira que você imaginou, idealizou. Como que a gente lida com essa situação, nesse período de oração? É fato que Deus ele sempre provê escape pra gente. Mas como orar quando se não se quer orar? Não tem jeito. Tem que Ora orar. do mesmo jeito? Ora do mesmo jeito e vai seguindo a vida, porque não tem como fugir. Você não, é uma coisa que, mesmo você triste e mesmo você não com vontade de orar, você ora. Quando você pensa que não, você já tá lá orando. Você fala, mesmo não estando com vontade de Deus, eu acredito que ele entende isso. Acaba sendo mais forte que a gente. Acaba sendo mais forte. Não tem tipo como ficar uma semana sem orar. Vou fazer uma greve, um paredão. Não vou orar. Não tem como. Mesmo sem vontade, você nem que não dure muito tempo, mas você ora. É uma coisa inexplicável, assim. Porque a oração tem a ver muito com a perseverança também, com você insistir. Jesus contou uma parábola, inclusive, né, do juiz Inico, lá da viúva e o juiz Inico, para que eles perseverassem na oração, né, insistir naquela... Porque tem coisa que é insistência. É uma guerra, literalmente. Você está guerreando para que Deus venha intervir em alguma coisa, intervir em alguma área, que às vezes você mesmo não tem total noção. Eu já contei para você, até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, o diário de oração, né? Eu já até te indiquei isso aí, que é uma coisa que desde 2014 eu tenho esse hábito. Não é todo dia que eu escrevo, né? E não é todas as minhas orações que são assim. Mas existem aquelas orações que, tipo, você não tá conseguindo nem falar, então eu gosto de escrever, então para mim eu consigo, sabe, abrir meu coração ali para Deus mesmo. E eu tive já e a experiência legal disso, você escrever, registrar suas orações, é porque depois quando você pega para ler, por exemplo, hoje eu sempre escrevo minhas orações com data, né? Então às vezes, tipo, você escreveu hoje algo ali, aí você vai passando o tempo, você vai escrevendo, e às vezes depois quando você para ler, você vê o agir de Deus, o agir invisível de Deus no dia a dia. Deus trabalhando na sua vida, e na sua vida é uma história real, não é uma história inventada, não é um negócio assim. Não, você consegue ver o trabalhar de Deus naquele processo ali. Você, diante daquela situação, diante daquela realidade, você vê o agir de Deus, assim, Deus descortinando as coisas também, porque muita coisa está muito obscura para nós, e a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo aquilo que está dentro do nosso alcance, mas tem muita coisa que está fora da nossa alçada, a gente não consegue entender aquele momento. Enquanto a gente está envolvido com o negócio, você não consegue entender. E aí depois você começa a ver a coisa de fora, e a coisa depois já acontecida, daí você fala assim, entendi o que eu passei por aquilo ali, ou por que eu enfrentei aquela situação, por que Deus me conduziu por aquele caminho. Às vezes eu tento pensar, né, e se eu tivesse feito aquela coisa, se eu tivesse ido por aquele lado, e se tivesse acontecido daquele jeito, mas não, você vê que há um trabalhar de Deus nos detalhes na vida da gente, no processo que a gente está ali orando, e as coisas vão acontecendo gradativamente ali. Mas vamos fechar aqui nossa conversa aí. Eu queria que você desse a última palavra a incentivar aí o povo a orar. Palavra final de incentivo para o povo orar. Gente, por favor, orem. Não é um incentivo. Mas a oração ela é poderosa, ela é a chave de tudo, né? De transformações, de vitória, não só de vitória, mas de transformações de dentro da gente mesmo. Às vezes a gente tem algo que não é legal, que precisa ser mudado, e através da oração o Espírito Santo muda isso, ele transforma a gente, né? Porque não é ninguém que vai transformar a gente, é Deus que vai transformar, e é esse relacionamento que faz essa transformação. E, né, as petições e o relacionamento, a intimidade que a gente tem com Deus, e eu acho que não existe coisa melhor nesse mundo
Assim como é gostoso a gente ter intimidade com um amigo, é tão legal quando a gente tem uma amiga, um amigo que a gente pode conversar, dar risada, contar as nossas intimidades despreocupado, né? Essa pessoa não vai falar. Com Deus é a mesma coisa, é tão gostoso você ter essa intimidade, esse relacionamento. É como se você chegasse na casa do... Sabe quando você chega na casa da mãe e você deita no sofá e descansa e ali você fica à vontade? Com Deus é assim. Quando você tem essa intimidade com Ele, você se sente à vontade, você não tem medo de falar as coisas, você fala tudo. Né? Não existem limites, né? Tem gente que faz de Deus, até eu falei pra Heloísa até, eu falei pra ela, não tem limites pra falar com Deus, não tem esse negócio, às vezes a pessoa coloca um tabu pra falar com Deus, aquela coisa, ai não, isso daqui eu não posso falar pra Deus. Até o que pedir, porque às vezes a gente é incrédulo no que pede. No que pede. A gente fala assim, eu vou pedir isso aqui porque eu acho que é aquilo ali, Deus vai fazer. Fica descartando, fazendo jogo. Isso aqui eu posso falar com Deus sobre isso, eu posso falar, mas sobre isso não é legal, porque ele é espírito, então não dá pra falar isso, porque ele é espírito. Mas com Deus não tem isso, você pode falar tudo. Não existem segredos diante de Deus. Não existem segredos, né? Ele não vai, né? Eu até contei esses dias, papai, eu assisti um podcast e eu peguei um negócio que o cara falou que, tipo, desbloqueou minha mente total. Porque vocês sabem que eu tenho um programa de rádio lá e Deus tem levantado patrocinadores e tudo mais. E eu sempre orei, Senhor, levanta pessoas, toque em corações, amém, glória a Deus. Mas assim, no normal, né? No nível humano normal ali, amém. Deus vai levantar alguém ali e tal. E sempre Deus realmente tem abençoado. Só que o cara falando sobre questão de oração e tal, a igreja, o evangelho, tal, ele falou assim, não, eu oro para que Deus levante bilionários para patrocinar a pregação do evangelho no mundo. Quando eu ouvi aquilo, bilionário, eu dei um pulo da cama na hora, peguei meu caderno de oração e falei, Senhor, eu quero... Agora ele quer o bilionário. Eu quero bilionário para patrocinar meu ministério. Porque eu nunca imaginei que eu poderia fazer uma oração tão ousada assim. Porque às vezes a gente quer que Deus faça uma coisa, mas a nossa fé é tão pequena que a gente pensa assim, Deus vai levantar ali alguém que tem uma condição boa de vida. Mas tem vários testemunhos assim. Não, e Deus grandes, Deus faz coisas extraordinárias. Sim. Deus, ele vai. Eu contei uma vez na escola dominical, um pastor, uma história verídica, a igreja dele em expansão e tal, e precisavam de um endereço, isso nos Estados Unidos. Precisavam de um novo endereço. Mas... da onde ele vai tirar dinheiro para comprar um espaço maior, que viesse caber mais pessoas e tal. Começaram a pesquisar aqui, ali e lá, mas a questão financeira era muito dinheiro. Até que acharam um lugar, acho que era para 5 mil pessoas, ou mais do que isso. E, se eu não me engano, era 7 milhões de reais o espaço. E, encurtando a conversa... ele foi no espaço, viu tal, aquela coisa. Mas não botou fé em nada. Falei assim, não, legal o espaço. Aí foi embora pra casa, foi orar e tal. Aí disse que aí ele ia pregar na quarta-feira, culto à noite. Já tava com a mensagem pronta. Ele recebeu uma ligação de um cara que ia fazer uma doação. Não, do senhor queria falar com ele alguma coisa sobre o espaço e tal. Aí ele falou... tá. E aí o Espírito Santo de Deus tocou, falou assim, não, vai atender esse cara e coloca outra pessoa para pregar hoje. E ele foi atender o cara, foi lá que mostrou o espaço, com a pessoa e tal. E um senhor super simples, super nada a ver. E voltou para casa. E aí, no outro dia, nada. Aí ele recebeu depois uma ligação desse cara que tinha ido com ele ver o espaço lá. Falei assim, pastor, eu tô fazendo um depósito na tua conta de 7 milhões de reais. Porque você vai adquirir o prédio pra igreja. Quer dizer, tem coisa que não dá pra você nem imaginar, 7 milhões de reais. É um negócio assim que o banco ia me ligar na hora pra saber o que tá acontecendo. Com certeza. Falei assim, da onde veio esse dinheiro? Mas Deus, ele faz coisas extraordinárias. A gente tem que crer que Deus, ele, por meio da oração... e também segundo a vontade dele. Tudo que é segundo a vontade dele, não tem impedimento. Ele abre as portas, ele move céu e terra, e a vontade dele prevalece. Só que a gente tem que ter mais um pouco de fé também na hora de orar, né? Até porque o profeta já dizia, né? Nós enxergamos de uma maneira, mas os caminhos do Senhor são sempre mais elevados.
Os planos de Deus são sempre maiores. mais excelentes. A gente tá vendo aqui, Deus já tá vendo lá. Muito maior do que a gente possa imaginar. O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus Todo-Poderoso e faz o que ele quiser. Eu tinha um pastor que falava assim, eu peguei isso, não consegui largar mais. E porque eu peguei pra mim, porque é verdade, sim, eu acredito que seja isso. Que oração tem perna e anda e tem asa e voa. E não tem como não chegar diante de Deus. A gente achava muito engraçado quando ele falava isso e eu peguei pra mim, que é verdade. E também não existe oração ruim. Biblicamente falando, não existe oração ruim. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele geme por nós. Uhum. Ele intercede por nós com gemidos inexprimidos. Ele pega aquela lágrima que não tem um significado, mas para Deus tem um significado. Ele leva, ainda tem um salmo que fala que Deus colhe as nossas lágrimas no odre. Quer dizer, até aquele dia que você não abriu a boca. Ana, né? Um exemplo disso, né? Sim. Só moviu os lábios. Uhum. Até naquele dia que você só chorou, você não abriu a boca e falou talvez nada, foi o dia que você melhor orou. Verdade. Porque para Deus não existe isso. A oração é comunhão. Ou o pessoal pensa, nossa, eu dormi e orei. Orei e depois dormi. Fala assim, mas para Deus não tem isso. Não tem isso. Você orou, meu filho, não existe isso. A questão é ter uma vida de oração. Seja de manhã, de tarde, de noite. Na verdade é um relacionamento. Não tem necessidade. Lógico que tem pessoas que gostam de orar de manhã, outras de tarde, outras de noite, outras de madrugada. Mas não existe isso. A questão é orar. Se você orar é o que importa. Mas é isso, gente. Deus abençoe a Ana Paula. Que vocês tenham aí se motivado a orar. Se não se motivou, que Deus mande umas provas aí na tua vida agora. Para você orar em nome de Jesus. E aproveita e compartilha esse podcast com outras pessoas, que outras pessoas possam ser motivadas a ter uma vida de oração realmente. Eu quero sempre aqui nesse canal, aqui no meu canal, sempre estar postando alguma coisa referente à oração, porque eu creio realmente no poder de oração, entendo que isso é fundamental para a nossa vida e sobretudo nessa geração, clamar por avivamento realmente espiritual, quebrantamento, vida com Deus, santificação. Isso sem uma vida de oração é impossível. Quando nós oramos, a pregação do evangelho avança. Quando nós oramos, vidas se convertem. Quando nós oramos, Deus faz coisas extraordinárias. Então a gente precisa levar a sério a questão da oração. Mas Deus abençoe vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês e até a próxima semana.